Por aqui existe um lugar onde o vento sussurra os nomes esquecidos. E quem escuta, jura ouvir o choro dos que ali ficaram. Alguns chamam de Horto Florestal, outros de Horto das Almas. Conta-se que há muito tempo atrás, aqui nos arredores do horto, morava uma velha senhora. Essa senhora sempre era vista diante de uma fogueira. Seus olhos profundos, vazios, olhavam as chamas como se guardasse algo em sua memória que não pudesse compartilhar com qualquer pessoa. Naquela época era muito comum as pessoas se reunirem em volta dessa senhora e ouvir as conversas, os causos que eram contados por ela, mas toda vez que era perguntada a respeito da presença de uma mulher estranha que andava pelo horto, a velha senhora mudava de assunto, como se guardasse para si um segredo que não pudesse revelar. Como eu já disse, essa velha senhora tinha o hábito de reunir pessoas ao seu redor e contar para essas pessoas as histórias, os causos, as lendas que se passavam nesse lugar. Essa velha narrava com detalhes de que o horto não era simplesmente um lugar que guardava as belezas do dia. Durante a noite, segundo ela, por muitas vezes percebeu vozes, gritos, crianças chorando entre as árvores sem saber, sem explicação de onde viriam, de onde saía aquele barulho. Aquilo de alguma forma alimentava ainda mais a curiosidade dos ouvintes. Mas ela não revelava quem que era essa moça que tantos falavam que viam andando aqui pelo horto. Em mais uma de suas reuniões diárias que essa senhora tinha o costume de fazer, em volta da fogueira, as pessoas se reuniam em volta dela e ela, com riquezas de detalhes, descrevia as coisas que havia presenciado durante sua vida aqui no horto. Mas nunca soube explicar de onde era a fonte daquilo que ela via. Naquela mesma época, passava pelo arraial uma história de uma jovem que era vista nesse lugar. Uma jovem dos olhos claros, da pele pálida, dos cabelos claros, que insistia diariamente, geralmente à noite, passear por entre as árvores, lamentando, chorando, e não se sabia o motivo do seu choro, do seu pranto, de tanto lamento que ela apresentava diante das árvores. E ainda nos dias de hoje, o desdobrar dessa história faz com que o horto permaneça o mesmo misterioso de sempre. E os anos foram se passando e aquela senhora ia definhando dia após dia. Não tinha familiares, não tinha pessoas por ela, não tinha filhos, não tinha herança qualquer que acompanhasse o dia a dia daquela senhora. Até que certo dia, no leito de sua morte, ela é perguntada novamente por uma das pessoas que tinha o costume de se reunir ao redor daquela senhora, sempre diante de uma fogueira, e observava fielmente as histórias e analisava com calma tudo que ela falava. E pela última vez, essa senhora é questionada a respeito de quem seria aquela jovem que tanto se falava no arraial. E próximo do seu leito de morte, aquela velha senhora finalmente contou o segredo que tantas pessoas queriam saber, durante a vida. Aquela jovem de cabelos claros, de olhos claros, de pele pálida que andava insistentemente por entre as árvores, se tratava, na verdade, de ser sua própria filha. Com a esperança de proporcionar uma vida melhor para sua filha, aquela velha, na juventude, ela dispõe de sua própria filha a um fazendeiro distante, na esperança de dar a ela uma oportunidade de vida melhor, que ela nunca pôde proporcionar. E passou-se alguns meses e a senhora percebe que sua filha está gerando uma criança em seu ventre. Naquele instante, no arraial, era abominável qualquer família que tivesse uma criança fora de qualquer relacionamento. Imagina, a reputação daquela família iria por terra. E aquela jovem, aquela família seria mal falada diante de toda a convivência da comunidade da época. E pensando em todas as consequências que aquela criança poderia trazer, aquela velha senhora teve uma ideia. Próximo ao nascimento de sua própria neta, ela leva sua filha às parteiras do arraial. Mas muito antes ela já havia tramado para que as próprias parteiras tirassem a vida da criança e fizessem com que aquela jovem acreditasse que a criança já havia nascido sem vida. E tendo as parteiras tirado violentamente aquela criança do ventre de sua mãe, que acreditava que a criança nasceu sem vida, restou aquela jovem mãe sepultar sua filha. E o local para o descanso eterno dela foi aqui no horto.
Conta-se que no túmulo daquela pequena criança, daquele pequeno ser, foi plantada uma roseira. E todos os dias após o sepultamento daquela criança, nunca mais parou de visitar. E todos os dias ela chorava, ela lamentava, de joelhos ao túmulo dessa criança. A insistência dessa jovem foi tanta que ela se enfraqueceu e ela caiu sem vida. Ela já não comia, ela já não tinha forças para viver. A única coisa que ela tinha como força havia sido retirado do seu ventre. Aquela velha senhora, agora sozinha, carregava consigo algo ainda perturbador, a culpa de ter tirado a vida de uma criança inocente, que nunca teve a oportunidade de conhecer o sol que brilha no alto das árvores do horto. E depois disso, o horto nunca mais foi o mesmo. Pessoas que frequentam o horto até os dias de hoje relatam ouvir passos, ouvir vozes, choros de criança às altas da madrugada. E até os dias de hoje, apoiado em histórias como dessa velha senhora, dessa jovem de pele pálida que andava aqui pelo horto, a reserva florestal que outrora era apenas um manto verde às margens da grande pedra que se ergue a cidade de Resende Costa, em algum instante do tempo, se tornara o Horto das Almas. O sol se despedia por trás das árvores altas, e a neblina começava a descer sobre o antigo arraial. O vento frio fazia ranger os galhos e o silêncio do lugar parecia guardar algo que o tempo se recusava a apagar. Alguns meses havia se passado desde a última confissão daquela velha senhora. Aquela que, antes do seu último suspiro, pediu perdão pelas almas que ainda vagavam sobre as sombras do horto. Naquela tarde, um jovem lenhador caminhava entre as trilhas recolhendo pedaços de lenha para aquecer o fogo em casa, até que percebeu algo diferente perto do pequeno túmulo onde diziam descansar a criança. E ali, sob a pedra coberta de musgo, havia um pequeno volume escondido. Ele se ajoelhou, afastou a terra com as mãos e encontrou um papel amarelado pelo tempo, enrolado em um tecido gasto. O selo de cera estava rachado e as letras falhas, mas ainda legíveis. No final da página, um nome conhecido por muitos no antigo arraial: a velha senhora do horto. O jovem respirou fundo, olhou em volta como se temesse ser observado e, sentado diante do túmulo, começou a ler aquela carta. Se alguém encontrar estas palavras, espero que entenda. Não é uma história o que deixo aqui. É um pedido de descanso. É o último suspiro de quem viveu tempo demais entre os vivos e os mortos. Passei minha vida à beira da grande rocha, vendo o horto se erguer como um templo de beleza e condenação. De dia, o sol tentava enganar a dor, os raios atravessavam as árvores e pintavam sombras que dançavam, como se zombassem de mim. Mas eu sempre soube, à noite, tudo iria mudar. A floresta cala, o vento gela, e o que era canto de pássaro se torna choro de alma. Ouvi coisas que ninguém deveria ouvir, vi o que ninguém deveria ver, e carreguei dentro de mim segredos que não pertencem a este mundo. Há muitos anos esteve por aqui uma jovem, a minha jovem. Tinha os olhos azuis como o gelo e os cabelos como fios de névoa. Carregava no ventre uma criança que jamais viu a luz. Foi tirada dela à força, num ato que o próprio inferno teria vergonha de assistir. Eu a vi sangrar. Eu a vi chorar. Depois, em silêncio, a vi cavar com suas próprias mãos o pequeno túmulo, uma caixa de sapatos enterrada sob o frio desta terra. Sobre o montinho, ela plantou uma rosa. Desde então, a rosa floresce mesmo quando nada mais vive. É o coração dela que ainda pulsa sob o chão.
Mas o horto não guardou só aquela dor. Vieram outros, tantos que buscavam paz e encontraram fim. Os galhos destas árvores já viram mais despedidas do que qualquer cemitério. Nas noites mais fundas, quando o vento corta como lâmina, ela vem. A criatura, a sombra que se arrasta e observa o último suspiro dos desesperados. Alguns dizem que é um mal, mas eu sei, é ela, a jovem, transformada em lamento. É a dor que criou forma. Eu fiquei aqui todos esses anos porque o horto precisava de alguém para lembrar, para contar, para impedir que os tolos entrassem quando a lua sobe. Mas o tempo cobrou seu preço. Os mortos sussurram meu nome agora. Chamam. E eu já não tenho forças para resistir. O horto me quer de volta. E eu vou, não com medo, mas com alívio. Porque já não há diferença entre mim e as vozes que ecoam nas árvores. Se alguém ler esta carta, leve uma flor à beira da rocha. Reze, não por mim, mas por ela, pela mãe que perdeu o que mais amava. E se à noite ouvir um canto, não tema, é apenas o horto chorando seus mortos, e eu cantando junto.